Pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso assunto de geometria analítica, tá? Nosso último tópico hoje vão ser as circunferências, né? Posição relativa entre as circunferências. A posição relativa entre duas circunferências, né? A primeira que nós temos aqui na nossa apresentação são duas circunferências externas, tá? O que eu tenho que ficar atento, gente? O que eu tenho que ficar esperto com essas duas circunferências, né? Quando elas forem externas. Tá, beleza? Olhar o centro da circunferência 1 e o centro da circunferência 2, bem como os raios, tá? Então, qual é a principal característica? Circunferências externas. Qual é a principal característica entre elas? Ó, tu vai calcular, a gente tem que saber raio e centro, tá legal? Porque quando a gente calcular a distância entre os centros, ó, lá pelaquela formulazinha que a gente estudou, né? Lá desde o início, lá a distância entre dois pontos, os centros são dois pontos, a gente calcula a distância entre eles. O que tem que acontecer? No caso, ele está dizendo aqui, ó, que essa distância aqui, ó, C1 e C2, essa distância entre os centros, tem que ser o quê? Maior do que a soma dos raios. Aqui, por exemplo, ó, aqui eu tenho R1 e aqui eu tenho R2, certo? Então, qual é o pulo do gato que eu tenho que prestar atenção nessas duas aqui, quando elas forem externas? A distância entre os centros, ela tem que ser o quê? Maior do que a soma dos raios. Então, você calculou, a gente deu duas equações, no geral ou reduzida. Tu achou o raio das duas, soma os dois raios. Se a soma dos raios for menor do que a distância entre os centros, né? Tu vai ter o raio 1 e vai ter o raio 2, certo? Aí tu vai calcular a distância entre os dois centros, né? Distância entre o centro 1 e o centro 2 é quem? Não é a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Lá da distância entre dois pontos, quando você calcular isso aqui, e a distância entre eles for maior do que a soma dos raios, ela é externa. Qual é a sacada de duas circunferências, gente? É achar o centro e achar o raio, certo? Aí a gente vai procurar os artifícios para saber qual é a característica de cada uma delas. Quando elas são tangentes externas, o que é tangente? Quando elas se tocam, né? Aqui nós temos duas circunferências, elas estão se tocando em um ponto de interseção, que é esse pontinho aqui, ó. Quando elas são tangentes externas, quando elas se tocam pelo lado de fora, quando isso acontece, o que a gente percebe? Que, ó, a distância entre os centros, qual é a característica dela, ó? A distância entre os centros é igual à soma dos raios. Beleza? Então, quando você calcular o raio da primeira e o raio da segunda, somar os dois raios, e essa soma for igual à distância entre os centros, que você obviamente tem calculado, né? Elas são tangentes externas. Tá beleza? Tranquilo? Essa daqui é bem tranquila, né? A próxima. Quando elas são secantes. Quando elas vão ser secantes. A gente percebe que as duas circunferências, elas se cruzaram, né? Elas se tocaram em dois pontos, ó. P1 e P2. Certo? Qual é a característica dela? Eu tenho dois pontos de interseção, não é isso? Aí eu tenho que, ó, descobrir o centro, certo? Fiz os cálculos, descobri os centros, descobri os raios entre as duas. Qual é a característica dela? Ó, a característica dela vai ser a seguinte, ó, que a distância entre os centros tem que ser o quê? Essa distância entre os centros tem que ser o quê? Aqui pro lado direito, ó, menor do que a soma dos raios, tá? Ó, a distância entre os centros tem que ser menor do que a soma dos raios, certo? E a subtração dos raios, a subtração entre os raios tem que ser menor do que a distância entre os centros. Professor, não entendi nada. Deixa eu fazer o desenho aqui, ó. Daqui para cá, ó, é a distância, né? Ó. Olha só o que nós vamos ter aqui, ó. Daqui para cá é a distância entre os centros, certo? Daqui para cá, ó, daqui para cá, ó, eu tenho quem? Eu tenho R1. Daqui para cá, ó,
eu tenho R2. Certo? Vocês percebem que nós temos um triângulo? Ó, aqui a primeira, aqui o outro centro, certo? Aí aqui eu tenho um ponto de interseção, ó. Bem aqui é R2, bem aqui é R1, e aqui, ó, deixa eu colocar de preto aqui, para destacar para vocês, eu coloquei de amarelo lá porque o fundo tá escuro, né, ó. Aqui, ó, bem aqui, ó, é a distância. Esse aqui é o C1, e aqui é o centro 2, tá legal? Eu não vou fazer a circunferência aqui, porque senão vai embaraçar tudo aqui para vocês. Então, qual é a jogada aqui, ó? A distância tem que estar entre quem? Ó, a distância tem que ser menor do que quem, ó? A soma desses dois raios, ó. Se eu somar esses dois raios aqui, é notável que essa soma aqui, ó, é módulo, né, gente? Não esquece que é distância, tá? É notável que a soma desses raios aqui vai ser o quê? Vai ser maior do que a distância, certo? Aí aqui para o lado esquerdo eu faço a subtração entre eles, ó. R1 e R2, certo? Quando eu fizer a subtração entre eles, a distância vai ser maior, percebe? Ó, a distância, se eu somar os raios, fica menor. Se eu subtrair os raios, ela fica maior. Então, a grande sacada é essa, tá, gente? É esse triângulozinho que está aqui, ó. Um terceiro caso aqui é o quê? Quando elas forem internas, né? Uma interna com a outra, ó. Percebe que tem uma dentro da outra? Qual é a característica dela aqui, ó? Que a distância entre os centros, ó. Qual é a característica das internas, ó? Que a distância entre os centros tem que ser menor do que quem? A subtração entre os raios, né? Nós temos o centro 2 e bem aqui nós temos o centro 1. Tá legal? Aí o que eu percebo aqui, ó? Eu percebo que esse cara aqui, ó, deixa eu colocar até o final. Daqui para cá até o final é o Rzão, vou chamar de Rzão, tá? Rzão. Ou R1, né? Que é o centro da circunferência maior. Beleza? E daqui para cá, ó, vou trocar de cor, vou colocar de vermelho. Daqui para cá, ó, o centro 2 até a borda é o R1. Beleza? Então, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que subtrair esses dois raios. Quando você subtrair o raio maior do raio menor, essa distância aqui, ó, a distância entre os centros, tem que ser menor do que a subtração entre os raios. Beleza? Tranquilinho? Aí que nós temos o quê? Tangentes internas, tá? Tem que ser uma cor clara, né? Que o fundo está escuro. Tangentes internas. O que são as tangentes internas? Uma está dentro da outra, ó, elas continuam sendo internas, né? Ó, essa daqui é interna, essa daqui também. Só que essa daqui, elas não se tocam, tá legal? A característica que diferencia uma da outra é que as tangentes internas, elas se tocam, ó, nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, é o ponto de tangência, né? O ponto de interseção das duas circunferências, tá legal? Beleza, professor, ambas são internas, ok. Só que nas tangentes internas elas se tocam, né? Tendo um ponto de interseção. E nas tangentes, circunferências internas, elas não se tocam, não tem ponto em comum, tá? A interseção é conjunto vazio. E aqui nós temos um ponto em comum. Beleza? Qual é a característica das tangentes internas e as tangentes externas? Beleza, professor. Ambas têm um ponto de interseção, né, de tangência, só que uma está dentro da outra e nas externas estão fora. Beleza? E qual é a característica delas aqui, ó? Qual é a característica dessas tangentes internas? Que a distância entre os centros, ó, a distância entre os centros, esse desenho aqui, ó, as distâncias entre os centros, a distância entre os centros é o quê? Tem que ser igual à subtração dos raios, ó. Então, tu vai pegar o R2 menos o R1. Não esquece de colocar em módulo, tá? Porque é distância. Então, quando tu subtrair o R2 menos o R1, tu vai ter o quê? Tu vai ter a distância entre os centros. Seguinte, ó, tu tem um centro aqui, aí tu tem o outro centro aqui, certo? Beleza, aí aqui nós temos olha aí a dificuldade. Para desenhar uma circunferência, certo? E a outra circunferência, deixa eu mudar de cor. E a outra circunferência tá bem aqui, assim, ó. Ver se eu consigo fazer bem direitinho, tá difícil, hein? Olha aí. Né? Bem aqui nós temos a tangência, né, onde elas se tocaram. Aqui eu tenho o centro 1 e aqui eu tenho o centro 2. O que a gente tem que fazer? Nós vamos ter que subtrair quem? Os raios, certo? Esse daqui, ó,
daqui, ó, até o final, é o Rzão. É o R1. Tá legal? E aqui, ó, deixa eu colocar de vermelho. E aqui, ó, daqui, ó, pra lá, é o R1. 2, né? É o R2. É o Rzinho. Então, é o Rzão, menos o Rzinho. Certo? Quando você tirar o Rzão do Rzinho, vai sobrar quem? Vai ser a mesma distância que os centros. Então, subtrair os raios. Ficou o mesmo tamanho entre os centros, elas são tangentes internas. Última referência entre as circunferências, que são as concêntricas. Elas têm o mesmo centro, gente, ó. Qual é a distância entre os centros? É zero. Elas têm o mesmo centro, né? Elas são internas, tá? As concêntricas são internas, só que elas estão no mesmo centro, elas possuem o mesmo centro, tá bom? Belezinha? Então, a distância entre os centros das duas é zero.